Vamos lá iniciar, gente. Já estamos um pouquinho atrasados, então eu quero ser bem sucinta. Eu vou me apresentar inicialmente. Conheci a maioria de vocês no congresso. Isso para mim foi um privilégio muito grande. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre os óleos essenciais, os benefícios da aromaterapia, principalmente na podologia. Muito pouco se sabe sobre o assunto hoje em dia, né? Mas o mercado está crescendo, a demanda está aumentando e precisamos todos nos preparar. Eu preparei algo simples para que todo mundo venha entender e também preparei algo mais profundo. O algo mais profundo é dividido em 4 mentorias. Então, é uma maratona mesmo. É sentar comigo, estudar comigo, entender comigo, perguntar, ter sempre o questionamento do seu paciente em mãos para que a gente possa crescer juntos. Uma vez que a gente conhece sobre aromaterapia, sobre emocional através dos pés, sobre a podologia sistêmica, a gente jamais quer outra coisa. Porque até então, tudo que a gente conhece na podologia é o físico, né? O básico, é o paciente chegar com onicocriptose, por exemplo, a gente fazer ali a espiculectomia, fazer o curativo, voltar para os retornos, o paciente vai para casa. Ali a gente usa, a gente não, né? Eu usava também, antes de conhecer o poder dos óleos essenciais, cimento cirúrgico, usava muitos materiais que são vendidos hoje na indústria da podologia, né? E a gente não precisa disso. Usava pomadinhas, usava spray, rifocina. Para onicomicose a gente usava ciclopirox, fluconazol, usava um monte de coisas. Tinha paciente que usava até água sanitária, gente, formol, já ouvi de tudo que vocês imaginarem. Alho, vinagre, cebola, era quase um tempero. Vocês também já devem ter escutado de tudo, né? Hoje, a minha vida na clínica é bem mais simples. Eu comecei a trabalhar com podologia de 2010 para 2011. Então, tem bastante tempo já. Eu comecei com um curso, já até faliu essa escola, a gente fechou, que era o ICEP lá no Pistão Sul. Foi a primeira turma minha. Depois eu ganhei uma bolsa no Senac, eu acho que tem em torno de 4 ou 5 anos que eu terminei o curso no Senac. E esse do Senac que eu fiz, eu ganhei uma bolsa integral, então para mim foi muito bom. Eu falei, não, eu vou estudar de novo, ver mais do mesmo, e ali eu vou aprimorar, porque eu já atuava, já tinha clínica, já estava bem, mas eu queria saber o que tinha de novo. E trabalhando com os óleos essenciais foi uma oportunidade que eu tive para poder fazer os meus estudos de caso, para poder ajudar as colegas a entender, a conhecer um pouco mais sobre óleos essenciais, e me aprofundei, gente. Então tem mais ou menos 6 anos que eu trabalho com essa linha, com essa empresa, que é a do Terra. As pessoas falam, Fê, são óleos caros. Gente, depende do que é caro para você. Se o produto me traz resultados, se tem benefício, então não é caro, é muito válido. E eu não fico sem. Isso é uma coisa que na clínica eu não fico sem. Então vale muito para mim, porque ajuda muito os meus pacientes. Eu tendo sucesso com os meus pacientes, eu vou ter um sucesso grandioso na minha carreira. Então, vale para mim? Nossa, gente, demais. E eu posso ensinar para vocês a como construir os blends milionários de vocês. Então, com um frasco de óleo essencial, eu costumo usar 6 para poder fazer os meus blends, porque ali eu trabalho com polaridades, eu vou explicar para vocês lá na frente o que são polaridades, e eu sou bem assertiva. Então, eu tô com isso, então é isso que você vai usar, porque você precisa consertar aqui dentro. Então, a gente precisa ir na raiz do problema para poder consertar aquilo que está machucando, que está ferindo, muitas vezes que está incomodando, que está trazendo vergonha. Quando o paciente chega e senta na minha cadeira e me olha, eu falo para ele, você não precisa falar absolutamente nada para mim. Pode deixar que eu falo tudo sobre você para você e depois eu te deixo falar. Raramente as pessoas conseguem falar, gente, porque quando eu pergunto onde está o seu pai ou onde está a sua mãe, o paciente já começa a chorar. E a partir dali eu vou começando a fazer a consulta dele. Porque quem é que conduz a consulta? É o paciente. Pelas expressões dele, eu sei se eu estou indo fundo ou se eu estou no raso. A minha pretensão sempre é ir no fundo. Eu não gosto de ficar só no raso. Alguns pacientes, eu vou mostrar para vocês como vocês vão identificar isso. Alguns pacientes a gente precisa, nas primeiras consultas, ficar no raso, porque são pessoas que não querem que a privacidade seja invadida.
Então, a gente tem que ir aos pouquinhos, várias sessões, pegando a confiança, a amizade daquele paciente, porque se a gente tem essa conexão com ele, ele vai ser seu eternamente, e por onde ele for, ele vai te levar. Isso é muito bom, gente. Hoje, eu vejo a podologia de forma diferente. Não é mais como antes, não é mais do mesmo para mim. Sempre que um paciente chega para mim, eu dou aquela respirada e agradeço, claro, por ele estar ali, por ele confiar em mim, porque todos os pacientes que vêm para mim, raramente a gente me encontra pela internet, no googolhando, né? Geralmente eles vêm para mim por indicação de outra pessoa. E quando eles falam, você precisa ir na fé, eles vêm porque eles não conseguem dizer o que acontece com eles lá dentro da sala, comigo, sabe? E aí eu pergunto para eles, depois de todo o atendimento, você consegue me explicar o que é podologia sistêmica? Eles falam, não sei. Eu só sei que é muito forte. Eu pergunto, você consegue falar para uma outra pessoa o que é a podologia sistêmica? Você consegue falar? Ela fala, não, eu não consigo falar. Agora eu entendo porque que as pessoas falam, você precisa ir na fé. E hoje, gente, para eu explicar a podologia sistêmica, para mim é muito simples agora, mas já foi muito difícil. Foi muito complicado, porque como eu falo de podologia sistêmica sem me expor, sem expor o paciente? Hoje é muito fácil, porque a podologia sistêmica é uma abordagem terapêutica, onde a gente consegue ali penetrar no inconsciente do paciente e trazer todas as informações que eu preciso para que a gente possa começar um processo de cura das raízes, cura do passado, cura dos medos, dos traumas. Gente, são coisas que vocês precisam olhar e falar, esse paciente precisa de mim. As pessoas precisam ter a necessidade de entender o que está acontecendo. O mundo hoje para a gente, né, para a nossa geração, é dividido em dois momentos. Um antes e um pós-pandemia, né? Um mundo antes pandemia e um mundo pós-pandemia. Essa transição da pandemia, para muita gente foi muito bom. Foi muito triste para outras, muito traumático para outras também, mas para a grande maioria foi uma escola, porque foi o tempo que a gente parou e realmente estudou. Na pandemia eu não parei de trabalhar. Eu atendi, gente, e por incrível que pareça, eu peguei os mesmos casos, em sequência, assim, os mesmos casos. Aí depois veio o ensino pela plataforma. Então eu peguei, assim, dezenas de pacientes, adolescentes, em sequência, com o mesmo caso. Depois vieram os idosos, muitos do mesmo caso. Então, assim, eu consegui fazer estudos de casos e ser bem assertiva em tudo. Então, tiveram coisas que mexeram comigo bastante, que eu falei, gente, como é que eu vou dormir hoje sabendo de todas essas informações? Eu fico mais tranquila porque quando o paciente vai embora, eu dou um blend para ele. Então, no valor da consulta, no preço da consulta, já vai incluso o blend que ele leva para casa, porque aquele blend vai dar suporte para que ele não entre em depressão. Porque quando uma emoção, um trauma muito grande é vivido, a tendência da pessoa é entrar no buraco e fechar com folha. Então, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém me incomode. Então, para ele entrar no estado de depressão, é muito fácil e muito rápido. Eu recebi muitos telefonemas depois dos atendimentos, as pessoas falando, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E voltava com 2, 3 dias, voltava com uma semana, e eu voltando, sabe? E não se preocupe com o preço, gente. Se o seu trabalho tem valor, não precisa você se preocupar com o preço. Hoje a minha consulta não é uma das consultas mais baratas, é uma das mais caras que tem em Brasília, é mais ou menos, chega mais ou menos a ser perto de uma consulta médica. Então não é barato, nós não atendemos convênios. Porém, isso é uma dica que eu dou para vocês. Na minha clínica, eu faço cupons, então são vouchers que as pessoas, por exemplo, a última vez que nós fizemos agora, a gente fez um cupom onde eu intitulei como o Dia da Generosidade. Então, esse Dia da Generosidade, a gente vai fazer uma vez só por ano, então é dia 8/8. Sempre. 8 de agosto a gente tem um Dia da Generosidade. Onde o paciente é atendido por um valor bem abaixo do meu mercado, né? Bem abaixo do mercado, menos da metade do preço, porém, enche de pessoas novas, muitas pessoas novas. Você consegue triplicar o seu ganho. Por que você consegue triplicar o seu ganho? Você vende o seu produto, o seu serviço, a sua análise sistêmica e o tratamento, o atendimento podológico por um preço abaixo da sua tabela. Porém, você vende os blends, um blend só
custa em torno de R$ 120, R$ 125. Um esmalte que você faz com óleos essenciais, ele custa R$ 70, ele tem 8 gramas. O blend tem 20 gramas. Então, ali você já consegue vender bastante coisa. O creme, que é feito com óleos essenciais, ele tem 20 gramas, ele custa R$ 45. E o de 100 gramas, ele custa R$ 200. Então, não tem como um paciente se levantar da sua cadeira sem levar todos os seus produtos. Eles levam todos os seus produtos, gente, porque você consegue entrar na mente do paciente. Eu não estou dizendo que você vai entrar na mente dele para poder fazer uma lavagem cerebral, para ele poder comprar os seus produtos, chegar em casa e colocar no armário. E você não vai fazer isso. Você consegue fazer um trabalho tão assertivo, que o paciente vai usar todos os seus produtos que ele levar. Ele vai levar para casa, ele vai usar, daqui 20, 30 dias ele vai retornar e vai comprar mais dos mesmos produtos. Porque não está funcionando, Fernanda? Não, pelo contrário, porque está funcionando. E aí você sempre tem que arrumar um jeito de dar um presente pro seu paciente. E é onde eu dou o perfume, é um spray, gente, desse tamanhozinho, 3,5 ml, que eu coloco o álcool de cereais, que é o que você pode borrifar pelo corpo, borrifar no travesseiro, com óleos essenciais, um blend com óleos essenciais que você vai identificar o conflito do seu paciente pelo pé. Vamos lá, que lá na frente eu vou falar sobre isso. Então, a podologia sistêmica, gente, hoje é implantada na minha vida de forma esplêndida. Não, eu não tenho palavras para explicar o que é a podologia sistêmica para mim, na minha vida. Sem isso eu não consigo viver. E com o auxílio dos óleos essenciais, gente, para mim fechou, porque nós não podemos medicar, né? Então a gente consegue fazer orientações terapêuticas. Fernanda, mas eu preciso me formar para ser um terapeuta? Gente, tem vários cursos. Se vocês quiserem, eu coloco o link no grupo. Tem um curso de aromaterapia que ele é maravilhoso, ele é gratuito. Você paga R$ 49 se você quiser o certificado. Se você não quiser o certificado, você não precisa pagar e você ganhou todo o conhecimento gratuito. E a partir dali você consegue ir montando algumas coisas. Agora, sobre a podologia sistêmica, Fê, o que fazer? O que eu faço com esse paciente? Me ajuda. A mentoria. Então, eu vou estar com vocês sempre nas mentorias. Se filiou a mim, Fê, eu tô contigo e eu quero ir pra frente com isso, eu quero aprender, eu quero saber tudo que você sabe, eu quero fazer tudo que você faz. Gente, vai estar comigo, eu estou à disposição para poder ajudar. Eu não deixo ninguém para trás. Outra coisa, eu não tenho concorrentes na podologia, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que guarda segredos para mim, eu não sou o tipo de pessoa que guarda conhecimento para mim. Eu quero deixar um legado gigantesco no mundo e eu quero que todas as pessoas vejam o que eu vejo e saibam o que eu sei. Eu não tenho preocupação nenhuma em falar, nossa, eu tenho uma concorrente aqui do lado e eu ensinei para ela e ela me traiu e ela abriu a clínica dela e ela faz a mesma coisa que eu, até as propagandas. Gente, se quiser me ajuda, eu até ajudo a fazer. Eu não tenho isso comigo, tá bom? São muitos pés no mundo, gente, são muitas pessoas precisando, e o que eu preciso hoje é de pessoas filiadas, que elas consigam fazer também o que eu faço, porque assim a gente não consegue curar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo de poucas pessoas, e isso pra gente é o suficiente. É mais que bom, né? Como diz o outro. Então, a podologia sistêmica é uma abordagem terapêutica que considera o equilíbrio do corpo como um todo, levando em conta seus sistemas e conexões. Gente, é fantástico. Vamos para frente. E o que é a aromaterapia? E eu coloco sempre o uso clínico, por quê? Porque a gente precisa usar dentro da clínica e fora. Então, dentro da clínica, o paciente vai saber que aquilo é o uso clínico, mas ele vai levar para casa dele fazer o uso doméstico. E isso eu ensino tudinho. Gente, aí nesse vídeo, isso daí sou eu, tá? Fazendo, eu coloquei no vídeo num time bem rápido, para que vocês vejam o que está acontecendo. Essa foi uma técnica que eu desenvolvi também, que é o banho de óleos aquecidos. São manteigas, óleos vegetais e óleos essenciais quentes, são bem quentes mesmo, mas não queima o pé. A sensação de prazer, de relaxamento é tão grande que as pessoas têm vontade de urinar na maca, de tão relaxado que fica. Então, quando o paciente chega, não é barato, tá, gente? Isso daí é gostoso e o valor dele condiz ao preço. Então, as pessoas chegam, eu falo, use o banheiro, tome água, espere 15 minutos, use o banheiro e depois se deite. Porque além de você sentir uma vontade muito grande de urinar, você vai sentir um profundo relaxamento e vai ressonar.
Isso é com todo mundo, gente. Todas as pessoas dormem. Não tem como não dormir, porque isso daí é extremamente relaxante. Faz uma sujeirinha, uma baguncinha, mas isso é maravilhoso. Hoje a gente consegue usar filtro, é, papel filtro, né? Plástico filme, porque aí depois que a gente termina, a gente pode envolver o pé do paciente, ele ficar deitado ali ressonando, depois a gente acorda o paciente, dá uma balançadinha de leve, para que ele venha despertar e não se assustar, e continuar naquele relaxamento. Eu sempre indico para as pessoas que são, principalmente depois do almoço, que são mais velhas, que vá com acompanhante, porque ela não vai poder dirigir depois, porque ela não vai dar conta, gente. Eu já tive casos de pacientes que disse que quase cochilou no semáforo. Quase. Não cochilou porque recebeu uma buzinada. Então ali ele acordou e despertou. Mas isso daí, gente, é maravilhoso. É uma técnica que eu quero ensinar para vocês também. É muito gostoso mesmo. Então depois da limpeza, da profilaxia, de tudo que precisa fazer, eu faço esse relaxamento aí. Custa em torno de 100, R$ 150. Dura 40 minutos. É muito gostoso. Então, a aromaterapia é uma prática terapêutica que utiliza óleos essenciais de plantas para promover a saúde e bem-estar. Na sua forma clínica, a aromaterapia é utilizada como uma terapia complementar para ajudar no tratamento de várias condições médicas, como as dores de cabeça, ansiedade, insônia e entre outros. Ajuda só nisso? Gente, ajuda e muito mais. Vai muito mais além. É muito mais gostoso, é muito mais profundo. Quando o paciente está sentado na minha cadeira, primeiro ele ri, assustado, curioso, o que será que vai acontecer? Aí eu peço para ele. Eu deixo ele na sala, eu falo, eu vou te dar uma ficha, que é a ficha de anamnese, eu vou pedir para o senhor preencher, ou para a senhora preencher, eu vou sair um pouquinho, a senhora pode tirar o tênis ou a sandália, a meia e ficar sentada à vontade. Eu já volto. Gente, a minha sala tem uma vista maravilhosa. Depois vocês olhem lá no meu Instagram, Premium Podologia Terapêutica. A vista é incrível. Então a pessoa já entra ali no estado, né, de hipnose, olhando para aquela vista do alto. E aí eu volto alguns minutos depois, aí eu me sento na frente da pessoa, pergunto o nome dela, né? Porque nem sempre eu consigo saber o nome dos pacientes. Eu sei que tem agenda de 8 às 18, mas eu não sei o nome dos pacientes, é muita gente para decorar. E aí ele senta e ri, e aí eu olho para os pés dele e pergunto: já te falaram como que eu trabalho? Quem te trouxe? Como você ficou sabendo da clínica? Eu faço esse questionamento sempre para todos, porque eu preciso criar uma conexão com o paciente. Eu não vou chegar, já olhar para o pai dele e falar: eita, você está dormindo aí à noite. Eu jamais vou falar isso. Então eu preciso criar um vínculo de confiança com o paciente primeiro. E aí ele fala, foi minha amiga que me indicou e tal, eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, eu procurei no Google, vi aqui de Águas Claras, o pessoal mais próximo, onde tem podologia e tal. E aí na minha página tem algumas avaliações que as pessoas fazem. Eu não sou muito ligada nisso, é uma falha minha mesmo. Mas eu vou começar a prestar atenção, mas é porque é muita coisa para fazer, gente. Então eu prefiro estudar e ajudar quem vem até mim. Não importa como vai chegar. Se chegou, é porque é o momento dele. E se precisa, uma hora o universo vai dar um jeito de trazer, o Senhor vai dar um jeito de trazer e vai chegar até mim. Se precisa de mim, vai chegar. Então, faça essa conexão com o paciente. À primeira vista, eu falo para ele, eu pergunto para ele se ele sabe como eu trabalho. Fala que não, eu falo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Fernanda Oliveira, eu sou podóloga e terapeuta. Então, no meu jaleco tem escrito macacão, jaleco, podóloga e terapeuta, Fernanda Oliveira. E eu falo para ela, olha, eu vou te falar algumas coisas que eu vejo no seu pé hoje, porque geralmente as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. E outras pessoas não vão saber se não entrar. Vocês estão sabendo porque vocês são profissionais. Então daqui nada vai sair. Eu falo para ele, eu vou ver algumas coisas nos seus pés, eu vou te contar a sua história, depois a gente vai conversar sobre isso, tá beleza? A pessoa fala, nossa, eu fiquei com medo de você agora. Eu falo, não precisa ter medo, eu tô aqui para ajudar você. Você está em um local seguro. Aqui ninguém vai entrar para te machucar. Então se sinta seguro. Eu tenho um difusor na minha sala, onde quando é mulher de primeira vez, eu coloco sempre o óleo essencial de copaíba. Eu vou explicar para vocês por que eu uso óleo essencial de copaíba. O óleo essencial de copaíba, ele é extraído mais ou menos de 1 metro a 1,5 metro da raiz ali do solo para o tronco da planta. O ser humano, os órgãos sexuais deles
localizado mais ou menos na mesma dimensão, na mesma altura. Então, o óleo essencial de copaíba, ele ajuda a tratar conflitos ou histórico de abuso sexual. Isso é muito importante, guardem isso na cabeça de vocês, não se esqueçam disso jamais, porque isso é muito, muito importante mesmo, para que vocês ajudem os pacientes de vocês. Chegou a mulher de primeira vez, eu coloco sempre esse óleo essencial, então eu coloco um pouquinho só de água no meu difusor, coloco no máximo 3 gotas. Ela vai entrar, vai sentir aquele cheiro, já vai entrar no sistema límbico dela, que é responsável pelas nossas emoções, e vai acessar o inconsciente. Então, ele vai trazer de lá de trás o que foi que aconteceu lá embaixo, que afetou o inconsciente dela. E hoje ela é uma pessoa reprimida daquele jeito. Mais tarde eu vou contar para vocês, hoje eu não devo contar, não, eu acho que não cabe aqui contar, porque é uma aula aberta, esse vídeo pode ir muito longe, então isso eu não vou contar agora, eu vou contar nas mentorias, mas as mentorias onde eu mostro os traumas de violência sexual, de violência doméstica, crianças que apanharam muito na infância, pessoas que tiveram a infância sofrida, muito sofrimento, muita dor, eu vou mostrar em aulas onde não sejam gravadas, tá bom? Hoje o gravado eu vou mostrar por cima, no raso só, não vou me aprofundar muito, porque isso é muito comprometedor. Tem que ser realmente para profissionais e não para o mundo inteiro saber. Não é todo mundo que está preparado para saber disso. Por quê? Eu tenho filhos adolescentes. Se isso chega nos ouvidos de uma pessoa que não tem maturidade para lidar com isso, ela vai olhar no pé daqui do filho, por exemplo, o filho, a filha de 14 anos, vai ver o ponto onde está marcado o trauma da violência sexual e vai invadir aquela criança, aquele adolescente, vai querer que ele conte o que aconteceu. E isso não é para ser contado assim. É para ser tratado, não é uma historinha, é um tratamento e é uma vida, é uma pessoa. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, tá bom? A gente vai falar no raso, mas no profundo somente nas mentorias. E isso eu quero dar para vocês isso, eu quero ajudar vocês a identificar isso para que vocês me ajudem com as pessoas, porque são muitas, gente, são muitas pessoas sofrendo da mesma coisa. Ansiedade, insônia e entre outros, dor de cabeça, repressão sexual, ansiedade, as pessoas que cresceram em lar conflituoso, insônia, a pessoa ter medo de dormir, não acordar mais, e entre outros, gente, entre outras questões bem mais profundas mesmo, bem mais profundas que a gente vai ver lá na frente. Como identificar a necessidade do seu paciente? Essa parte é muito boa, é muito gostosa, é um afago, sabe, no nosso ego. Dói muito, é uma dor, dói como nunca, sabe? É uma dor muito rasgante, gritante, que a pessoa pensa que vai morrer ali na minha frente. Então, na minha sala já tem um pacotinho de lenço, porque eu sei que as pessoas vão usar. O óleo essencial de melaleuca é o mais conhecido no meio podológico. Se perguntar para um podólogo qual óleo essencial que você indica para fungo, todos eles vão falar melaleuca, porque infelizmente é o óleo essencial que a gente conhece na podologia. Gente, mas existem tantos outros óleos essenciais, tantos. Eu falo da Duterra porque é uma empresa que eu trabalho, é a empresa que eu confio, é a empresa que eu vou lá para os Estados Unidos fazer meus cursos e conhecer. Então, eu conheci de perto, eu confio, eu sei como funciona. Abriram a casa do Terra para a gente conhecer. Então, essa é a empresa que eu trabalho e que eu acredito. Se você quiser trabalhar com outros, não tem problema, você pode trabalhar com outros, mas eu te garanto que não vai te trazer o mesmo efeito terapêutico que os óleos essenciais da Duterra trazem. Muitas pessoas falam muitas coisas negativas, eu só tenho coisa positiva para dizer, porque eu conheci, eu vi de perto. Ninguém me falou como funciona, eu conheci. Porém, um leque de oportunidades pode ser infinito. Gente, nós temos óleo essencial de tuia, de orégano, de tomilho, de lavanda. Gente, de lavanda é maravilhoso. Cedro, eucalipto. Vocês não acreditam o que o eucalipto faz nas unhas das pessoas. É impressionante. Você que trabalha com muita onicomicose, gente, você precisa ver como o essencial de eucalipto é emoliente. Ele é um emoliente em potencial. Vocês precisam conhecer como ele funciona. Eu conheço podólogos que hoje só trabalham com esse óleo essencial para emoliência. Então, não precisa colocar de molho para poder trazer o risco de contaminação para as outras unhas, para os pés, não precisa disso. Vou mostrar lá na frente como funciona também.
Com alguns conhecimentos básicos, podemos direcionar nossos atendimentos para algo mais profundo e inesquecível. Por exemplo, essa é a parte gostosa, gente. Onicocriptose. Essa eu vou falar um pouquinho mais, porque é o que a gente mais pega, é o que é mais comum. As pessoas falam, eu cortei incorretamente, eu fui na manicure, ela machucou, eu calcei um sapato apertado, ou eu mesmo tentei cortar, ou há anos eu vivo com esse mesmo problema. Onicocriptose no campo físico. É uma espícula perfurando o tecido. Isso a gente já sabe, que pode ser por corte incorreto, calçado inadequado, procedimento de pedicure, enfim. N os casos. Porém, no campo emocional, a gente já faz uma outra análise. É bem diferente, é bem mais profundo. Eu não sei se vocês estão vendo a minha setinha daí, mas número 1, a análise. Eu falei lá atrás sobre polaridades. Polaridade, gente, é o lado direito e o lado esquerdo. O feminino e o masculino. Essa é a aula básica que todo mundo precisa saber. É entender o básico. Qual é o lado feminino da pessoa? O lado direito, isso de acordo com a medicina egípcia, indiana e chinesa, tá? São as que eu abordo. Eu sempre estudei a indiana e a egípcia, e depois foi que eu fui estudar a chinesa, tá? Então eu domino os três, da egípcia, indiana e chinesa. Polaridades. Lado direito das pessoas, lado feminino. Então, tudo que acontece do lado direito é relacionado à mãe, amiga, filha, chefe, enfim, tudo quanto é de mulher do lado direito. Fernanda, é só o exterior? Não. Pode ser o meu lado feminino também, como problemas no útero, nos ovários. Eu vou dizer para vocês como que atinge internamente também, isso eu posso falar. Lado esquerdo, lado masculino, é a polaridade masculina, pai, irmão, filho, chefe, homem no geral, e o meu lado yang, que é o masculino. O meu lado yin é o feminino, lado direito. Então, as polaridades é o yin e yang. Yin feminino, direito, e yang masculino, esquerdo. Tá claro por aí, até aqui? Ótimo, gente. Perguntas assertivas. 2. Você conviveu com seus pais até que idade? Quando chega um caso de onicocriptose para mim, eu sento na frente do paciente, faço todo aquele procedimento, eu pergunto. Se for lado esquerdo, eu pergunto. Você foi criada com seu pai? Você conviveu com seu pai a vida inteira? Ou você é casada? Depende do lado, gente. Esse aqui de cima, se tá do lado interno, mais pro mediano, a gente chama de passado. Então eu pergunto, você foi criada com o seu pai? Como que era o seu relacionamento com o seu pai? Quem te criou? Quem foi a figura paterna, a sua figura paterna? Às vezes foi vô, às vezes foi tio, irmão mais velho, todas essas pessoas. E aí a pessoa fala, olha, eu fui criada com fulano. Eu pergunto, ele te cobrava muito perfeição? Nossa, ele me cobrava demais. Ele era uma pessoa muito autoritária? Ai, era assim. E aí eu vou dizendo como que era aquele tipo de homem na vida dela. Essa pessoa cresceu, se casou, por exemplo, cresceu, se casou, às vezes tem filhos, e eu pergunto, o que você está vivendo hoje que te lembra a sua infância? Que te lembra aquela época? Quando isso acontece, gente, demora um pouco, então a consulta leva em torno de 1h30. E aí eu pergunto, a pessoa vai lembrando, vai trazendo lá do fundo, trazendo informações, aí começa a chorar, lembrar, porque mexe mesmo com o ego da pessoa, mexe com os conflitos, com as dores. É muito, muito traumático para ela ter que reviver aquilo. E aí, quando chega com um caso de onicocriptose, por exemplo, que geralmente eu peço para fazer uma pré-avaliação por celular. Então, eu falo, me manda uma foto, é unha direita ou unha esquerda? Para eu já entender no meu paciente, porque com esse dedo aqui mostrando os dedinhos, eu consigo saber quem é essa pessoa. Eu não vou saber o nome dela, mas sobre ela eu vou saber muito. Já já eu faço a leitura desse pouco que eu estou vendo para vocês. E aí, eu pergunto como foi a criação, ela foi muito cobrada, eu falo para ela, olha, você pode errar, ninguém está aqui para te punir mais, ele não vai mais te bater, ele não vai mais te castigar, ele não vai mais te punir, a sua vida é sua, você não precisa ter mais medo, aqui é um lugar seguro. Dentro da sua casa, dentro de você é um lugar seguro, você manda nas suas emoções, você manda em você, tá bom? A pessoa chora, vai ficando mais segura. Dentro do difusor,
Antes dela chegar, eu já coloquei um óleo essencial de Wild Orange, que é laranja lima. Algumas traduções é laranja brava, outras laranja amarga. Mas ele é maravilhoso para quê? Para trazer a alegria da criança interior, a alegria que foi perdida lá atrás. Então ela vai chorar, ela vai reviver, só que ela não vai entrar no buraco. Ela vai voltar pra gente. Faça a espiculectomia, faço o curativo. Gente, o curativo é a coisa mais simples que existe. Eu pego o óleo essencial de hortelã-pimenta, ou breu branco, ou sempre viva. Depende de quanto tempo eu quero que a pessoa volte. Eu quero que ela volte com 2 dias, com 3 dias, com 7 dias. Eu uso óleo essencial de breu branco para voltar mais rápido, ou sempre viva. Faço o curativo, coloco bonitinho com 3 dias, gente. 3 dias ele já está cicatrizado. Eu não preciso esperar mais 7 dias para cicatrizar. Quando eu quero a cicatrização mais lenta, eu uso lavanda, eu uso hortelã-pimenta, eu uso um pouquinho de cravo. Eu vou mudando os óleos essenciais e vou usando de acordo com o que eu vejo no emocional daquela pessoa. Como o problema dela, o conflito é com o pai, o que eu faço? Eu pego o perfume. Lembra aquele blend que eu falei que eu dou de presente? Coloco álcool de cereais, coloco 3 gotinhas do óleo essencial de cedro e de gerânio. Por quê? O óleo essencial de cedro, ele trabalha o sentimento de amor entre pais e filhos, e o de gerânio, o cedro é o óleo essencial da árvore da vida, tá, gente? O de gerânio, eles trabalham o sentimento de perdão. Então, a gente vai trabalhar 2 emoções de uma só vez nessa pessoa. Ela vai se transformar em uma pessoa forte. Por quê? O papel do pai na nossa vida, quando nós completamos 4 anos de idade, é nos impulsionar para a vida, nos jogar para a vida. Para quê? Para que a gente não tenha medo, a gente não se sinta insegura. Quando o pai não tem essa maturidade para criar um filho dentro desse sistema de companheirismo, de jogar para a vida, de ajudar a conduzir uma vida como sendo uma pessoa forte, confiante. Essa pessoa cresce uma pessoa cheia de conflitos e insegurança, onde ela se cobra e se frustra muito, porque ela tem expectativas altas sobre ela, porque fizeram isso com ela no passado, cobraram isso dela demais no passado. E hoje ela cresceu uma pessoa adoecida. A gente consegue reverter? Claro que sim, gente. A gente consegue trazer alegria para essa pessoa de volta? Claro que sim. A gente consegue trazer noites de sono tranquila para essa pessoa? Sim, a gente consegue. Tudo com esses óleos essenciais. E aí, o que eu faço com os pacientes depois disso? Fê, funcionou. Ó, eu dormi beleza essa noite. E aí, quando ela volta de novo, eu falo, olha, se funcionou com você, este daqui é o seu óleo essencial, você vai levar o frasco para casa. E aí ela compra o frasco fechado. Ou compra de mim, ou se cadastra através de mim para poder fazer a mentoria sempre dela e ela comprar com o desconto que eu compro, que essa é a melhor parte. Sobre a leitura desses pés, vocês estão vendo os dedos bem miudinhos? Essa é uma pessoa que tem estupim curto, é uma pessoa que não leva desaforo para casa. Tá vendo essas marquinhas aqui, ó? São risquinhos em cima dos dedos. Isso aqui é o perigoso. O perigoso não é ter só no hálux, o perigoso é ter nos artérios também, nos pequenininhos. Por quê? Essa é uma pessoa que inventa muita história na cabeça dela. São pessoas que criam historinhas mentais. E aí, no final de todo atendimento, eu falo para ela, olha, fulana, Maria, tá vendo esses risquinhos aqui no seu pé? Tô. E eu falo, parte de tudo que você vive, de todo o seu sofrimento, são fantasias da sua cabeça. Eu não estou desprezando os acontecimentos. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Mas você conta para você todas as vezes a mesma coisa e traz isso para sua vida como uma verdade, então você vive vivendo isso. Então não conte mais fantasia para você. Então você é uma mulher forte, poderosa, autossuficiente. Você não precisa estar perguntando, respondendo e ficando chateada com as próprias perguntas que você se dá, tá bom? A partir de hoje a gente vai cuidar da mente, porque é lá que você passa a maior parte do seu tempo. São nos seus pensamentos, então cuidado com o que você pensa. A partir dali a gente consegue conduzir, gente, o tratamento para uma outra direção. Os pés mudam, os dedinhos, os risquinhos, o formato das unhas, tudo muda, gente. Dos dedos, tá tudo para lá, vem para cá. Quando tá equilibrado, fica no meio, sem mancha, sem marca, sem riscos. Gente, cada pintinha
Cada direção, cada lugar quer dizer uma idade, então a gente consegue saber exatamente a idade do trauma, por exemplo, tá bom? Então isso é muito fácil, a gente conseguir identificar. Nas mentorias vocês vão ter isso. E as características? Provavelmente essa pessoa cresceu em um lar conflituoso. Ansiedade, tá, gente? Vamos falar primeiro da ansiedade. Todas as pessoas que cresceram num lar conflituoso não precisa necessariamente ser um lar de brigas. Os pais não precisam ficar brigando, se pegando na frente das crianças. Dentro do quarto mesmo, quando existe conflitos, a criança lá no quarto dela sente. As pessoas podem ficar caladas, elas sentem. Eu atendo muito online, pelo WhatsApp principalmente, as pessoas do serviço do meu marido. Então, são filhos de promotores, de juízes, de pessoas assim, mais... Então, a gente tem sempre conversinhas pelo WhatsApp. E quando chegam pessoas com crises de bronquite, de asma, que leva a criança com o dedinho desse jeito, principalmente do lado externo, tá vendo? Que a onicocriptose tá próxima aos artelhos, tá pro lado de fora. Lado de fora, cadê? Dá para vocês verem. Lado de fora, ansiedade. Lado de dentro, autocobrança. Tá bom? Pé direito, feminino. Pé esquerdo, masculino. Esse daí já tá na unha direita, do pé direito. Do lado externo, ansiedade, preocupado com o futuro. Por que essa criança tá assim? Ou por que esse adulto já é assim? Porque ele cresceu no lar conflituoso, onde o pai cobrava muito da mãe, a mãe não respeitava o pai não respeitava a mãe cobrava muito do pai, ficava nesse conflito interno, nessa briga longa mesmo. Quando as crianças chegam com asma e bronquite, que eu não atendo só unha, gente, chegou num nível onde eu faço consulta terapêutica pelos pés, faço constelação sistêmica familiar pelos pés, tudo eu faço pelos pés. Eu não preciso dos representantes mais, os próprios deles são os representantes da minha constelação. Quando chega com asma e bronquite, eu falo para os pais, busque a conexão entre vocês de novo. Então, tenham relações, olhando um nos olhos do outro, respirando o hálito do outro, um na boca do outro. Tenham relações assim para que vocês busquem a conexão de novo, porque senão o filho de vocês nunca vai melhorar. E aí eles vão para casa, vão espantados, porque como assim? Ela sabe que a gente não está tendo relação sexual, ela sabe que a gente não está tendo conexão, como assim? E eles vão para casa, eles conversam, às vezes nem conversa, a gente faz a receitinha que eu pedi. Essa é a primeira noite que a criança dorme, gente. Sem tossir, sem ter crise de asma, sem ter crise de bronquite, daqui a pouco abandona a bombinha. O óleo essencial que eu indico para esses pais levarem para a criança é o brief. É muito bom, gente, que significa respirar. Aquela criança precisa de se comunicar, que está preso aqui, ele não consegue. E pulmão é tristeza, conflito de relacionamento entre as duas polaridades. Tem direito e esquerdo. Quando é criança, de 0 a 7 anos, a mãe, quando de 7 anos e meio a 14 e meio, o pai. Então, eu sei exatamente quem está vivendo infeliz no casamento. E a gente precisa organizar isso. É muito gostoso, gente. Vamos voltar para a ansiedade. Para essa pessoa que está ansiosa, unha direita, pé direito, mãe. Fora, sempre mãe, tá, gente? Pé direito, unha direita, sempre mãe. Para fora, sempre ansiedade. E aí eu pergunto para a criança, ou para o adolescente, ou para o senhor, ou para a senhora. Quando você vivia com sua mãe, ela gritava muito dentro de casa? Ela brigava muito? Ah, minha mãe era terrível, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo outro. Primeiro eu conto para ele como que era a mãe, depois ele me traz uma devolutiva. A minha mãe era assim, assim, assado. O que eu faço? Eu anoto. Aí eu pego outro paciente e anoto. Gente, é basicamente o mesmo discurso para todos. São as mesmas coisas vividas em todos os relacionamentos, em todas as casas. Vocês precisam estudar muito isso para vocês aprenderem. E eu estou aqui para ajudar vocês, porque eu tenho o maior prazer em fazer isso. Óleo essencial que a gente indica. Eu sempre gosto de indicar o lavanda. Por quê? Lavanda significa colo de mãe. Foi isso que essa criança não teve. Então, ela vai restabelecer a conexão com a mãe, com o lado materno, principalmente dela. Por quê? Às vezes a mãe já não está mais nessa dimensão cósmica, já partiu para um outro lugar. Como que vai resolver um conflito com a pessoa que já morreu? Gente, não quer dizer que é sobre ela. É sobre mim, é sobre você, não é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, preciso resolver dentro de mim para dar certo. Óleo essencial de lavanda. Pode ser ingerido, pode ser usado topicamente, pode ser usado aromaticamente.
Só que a gente precisa usar um protocolo simples, onde todo mundo vai entender como funciona. E funciona mesmo, funciona de verdade. Um outro fator forte e não menos importante foi o tipo de criação que aquela pessoa teve. De acordo com a polaridade, é fácil saber quem cobrava demais dela, assim ela se tornou uma pessoa que se cobra e se pune, e se pune, não é perto não, gente. E ela se cobra perfeccionismo. Ela é perfeccionista demais, então o da autocobrança, ela não admite erros, ela não admite falhar. Para ela é o fim da picada. Ah, eu falhei, eu errei, e agora só falta morrer, gente, por causa de uma falha simples. E não é assim que a vida funciona. Para esse tipo de gente também tem um Adaptive, que é um óleo essencial que a gente pode pingar algumas gotinhas no spray, no borrifador com álcool de cereais. A autocobrança traz frustrações. Então, além desse dedo aí, vou mostrar outro. Tem esse daqui, ó. Ó, primeira foto, segunda foto. Essa segunda foto aí, do pé esquerdo, é o dedo dos desejos e das vontades. Por que machucou e para fora? Porque essa pessoa não está vivendo as próprias vontades, ela está vivendo as vontades de outra pessoa. Tanto que se ela colocar o pé no chão, o segundo dedo ele não toca no chão, ele fica meio suspenso. Então você pode colocar uma folha embaixo assim, que ela não encosta, ele está mais suspenso. Ela não está vivendo as vontades dela, é do outro. E isso gera uma frustração terrível, porque ela não estuda, não vive a vida dela, não faz o que ela gosta, não faz o que ela quer, ela vive para o outro. Geralmente é com o marido, com a esposa, às vezes com mãe. Gente, tem muita adolescente que vive isso por causa de escola hoje. Os adolescentes eles estão bem diferentes do que era no nosso mundo. Se bem que o mundo não é mais o mesmo. Mas a gente precisa ajudar esses adolescentes a conseguir se posicionar, porque isso é falta de posicionamento. Qual óleo essencial que a gente usa para que a pessoa saiba se posicionar? Tem o Elevation, porque se a pessoa não sabe se posicionar, a autoestima dela é baixa. As pessoas que decidem por ela, as pessoas que fazem por ela. Daqui a pouco ela vai desenvolver problema na vesícula, vai perder a vesícula, daqui a pouco ela vai ter sangramento na gengiva, vai ter periodontite e os dentes delas vão cair, porque elas não têm o poder de decisão. Elas não conseguem se posicionar. Os dentes vão cair, gente. Tem pessoas com 35, 40 anos que os dentes estão caindo, mole. Mole, mole, não é por causa de aparelho de dente, não. A gente pega assim, ele fala, nossa, Fê, meu dente tá mole. Eu vou ensinar vocês a ler arcada dentária também. Quando o paciente ri para você, como é dentro do consultório, ele não vai ficar constrangido se você perguntar: esses dentes são seus? Ri para mim. Ele vai rir, te mostrar os dentes. De acordo com a posição dos dentes, você sabe como foi a gestação da mãe. Então você pergunta para ele se os dentes são dele. Se sim, você vai conseguir fazer uma leitura. Se não, você vai perguntar como que era antes do aparelho. E ele vai dizer, você vai saber exatamente como é. Tem pessoas que não fecham, diastema, eu acho, diastema. Não fecha os dentes da frente. Usa aparelho, volta, usa aparelho e volta. Ele fala, eu não sei mais o que fazer. Eu falo, eu sei. Hoje seu dente pode juntar de novo sem você precisar usar aparelho. Você, durante a sua gestação, a sua mãe se sentiu só. Em algum momento da gestação, ela se sentiu abandonada pelo seu pai. Ela se sentiu sozinha. Mesmo, ela pode não ter se separado, mas ela se sentiu só com você. Então você sentiu isso, você sentiu o que sua mãe estava sentindo, então seu dente vai nascer separado e vai ser sempre separado, até te trazer a consciência que aconteceu. Aqui, gente, esse vídeo não tá salvo aqui, mas eu coloco lá no grupo para vocês verem. Esse daqui é uma unha com onicomicose, com distrófica total. Gente, essa moça, ela fez um tratamento comigo. Não foi longo o tratamento dela, não, porque ela quis se curar. Ela quis saber o que estava acontecendo com ela. Quando é que acontece o acometimento por fungo? Quando a pessoa não tem o poder do não. Ela não consegue dizer não. Se é do lado direito, eu pergunto, você ainda tem mãe? Ah, tenho sim, minha mãe ainda é viva. Não, não tenho mais mãe. Você tem filha? Ela tenho. Tenho sim. Quantas? 3, por exemplo. Qual é delas que você não consegue dizer não? Ai, é fulana, ela me dobra. Eu falo, a minha mãe, eu não consigo dizer não pra minha mãe. Eu falo, olha, a gente vai aprender a trabalhar o não, tá? Deixa eu voltar aqui, gente, nesse dedo aqui, no segundo dedo, das decisões, das vontades e desejos.
A gente usa o Elevation, a gente usa o Adaptive, a gente pode usar o Lang Lang também, até o hortelã-pimenta. Tudo uso aromático, tá? Voltando lá na onicomicose. Pergunto sobre o não, eu falo, a gente precisa trabalhar o não, você precisa aprender a dizer não para que a sua privacidade não seja invadida mais. Não são muitas pessoas, é uma única pessoa que te dobra e você não consegue dizer não. Então, por causa dessa pessoa, você está com esse fungo. Você quer se tratar ou você quer esperar um pouquinho mais? A pessoa fala, eu quero me tratar agora. E a gente começa o tratamento com ela. Eu pingo 3 gotas de óleo essencial de eucalipto, espero um pouco, eu não molho, tá, gente? Espero um pouco. Depois eu venho com a broca. Gente, sai igual um sal molhado. Ele não sai espalhando. Tanto que na minha sala eu uso o exaustor somente para lixar os pés. Para onicomicose, não, eu não uso o exaustor, porque a força negativa é muito densa para ele poder puxar, porque ali ele fica como sal molhado. Ele não vai soltar. Então eu molho e vou removendo, molho e vou removendo. A minha sala, gente, é cheirosa, é limpa de um tanto que vocês não têm noção, porque eu não saio espalhando na sala. É tudo muito limpinho, muito bonitinho. Então você pinga o óleo essencial de eucalipto e depois tira com facilidade. Tira tudinho, eu vou postar lá no grupo antes e depois, para vocês verem essa unha como ficou. Ficou maravilhosa. Em casa, qual óleo essencial que ela vai usar? Eu faço o blend, esse blend custa R$ 120. Eu coloco ali os óleos essenciais assertivos, então são 6 óleos essenciais que eu coloco dentro daquele blend. A pessoa leva, ela usa 2 vezes por dia e eu falo para ela, a pessoa, gente, ainda tem objeção, você tem que estar preparado para objeção. As objeções do paciente. Porque ele vai falar bem assim, mas eu já usei um monte de coisa, eu nem uso, tenho preguiça. Eu falo assim, olha, se você não fizer o seu tratamento, eu sinto muito, mas eu não vou te atender mais, porque eu não vou ficar aqui só pegando seu dinheiro. Então, eu devolvo a responsabilidade pro paciente. Segundo, eu falo para ele, você escova os dentes todo dia? Eu escovo. Acho boa a pergunta, sabe? Você escova os dentes de manhã? Escovo. Você escova à noite? Com certeza, né? Sim, eu escovo de manhã e à noite é certeza. Então, você vai deixar o seu blend perto da sua escova de dente. Porque é certeza que quando você acordar, você vai usar e quando você dormir também. Então, a pessoa fica meio que sem saída, sabe? Eu preciso tratar, eu vou tratar. E vai usando. Gente, as pessoas mais difíceis, elas conseguem seguir isso. E fazem com louvor. Daqui a pouco a unha tá 100%. E continua indo para consulta terapêutica anos e anos, fazendo as consultas porque gostam de conversar, porque a gente consegue resolver esse conflito, mas por trás desse tem muitos outros. Quem não, né? Quem não tem? Aqui embaixo, nós temos um calcanhar, e ele tá com uma fissura enorme, tá vendo? O resto tá lisinho, ele não tá ressecado, mas tem uma fissura enorme, tem outra menor aqui. Eu olho para essa pessoa e eu pergunto para ela, o que você faz para se divertir? Ela toma um susto, né? Nada, eu vou pra academia, ou tem delas que falam, não, eu só trabalho e vou pra casa. É uma pessoa seca. Então, essas fissuras de calcânio são características de pessoas que não se divertem. Então, eu faço todo o trabalho e falo para ela, você precisa encontrar algo para que você encontre alegria, para você se divertir. Porque senão, daqui a pouco, você vai começar a desenvolver diabetes. Você é pré-diabético? Os meus exames deram alterados. Gente, só chega pra gente aquilo que o Senhor manda. Então estejam preparados para fazer essas análises também, porque vocês precisam ajudar pessoas. Sentar na nossa cadeira não é só limpar o pé. Limpar o pé, qualquer pessoa limpa, gente. Até uma manicure, não limpa como um podólogo, mas limpa o pé. Lavar os pés a gente lava em casa com escova. Agora, tratar da alma não é qualquer um que trata. E nós precisamos ser mais que limpadores de pés. Fissuras, eu uso o meu exemplo, eu falo para as pessoas, olha, sabe o que eu faço para me divertir? Eu toco violino. Eu nunca vou ter uma plateia e eu nunca vou ganhar dinheiro com isso, porque isso é pro meu prazer. A partir do momento que eu começar a empregar ganhos, não é errado, gente, mas não serve como diversão quando você começar a ter fins lucrativos. Porque deixa de ser um prazer e começa a ser uma obrigação, porque você vai começar a receber encomendas de algo que você faça muito bem, porque tudo que a gente faz com prazer e com amor, a gente faz muito bem. Então, se a gente faz muito bem, as pessoas vão começar a encomendar, vai começar a ter demanda, você vai começar a ficar sem tempo e você não vai encontrar mais prazer naquilo. Então, eu toco violino e eu costuro. Eu tenho as minhas máquinas de costura, eu faço as minhas costuras criativas. Então, isso é a minha diversão. E aí eu falo para a pessoa, o que é que você gosta de fazer que te traz tanta alegria?
E a pessoa começa a pensar, eu queria tanto. Gente, elas começam a se lembrar quem elas são, a se descobrir, porque essas pessoas que têm essas fissuras, elas não sabem quem elas são, elas não sabem do que elas gostam, elas se esqueceram de si, elas não pensam mais em si, elas choram muito no consultório. Todas essas pessoas choram muito contando as suas histórias, né? Aqui do outro lado, o nosso último pé, ele é um pé onde nesse ponto, gente, é a nossa almofadinha, sabe? Que fica abaixo do hálux. Aí tá a tireoide e a paratireoide. O ponto da tireoide tá paratireoide, isso na reflexologia, tá? A gente tem um pouquinho de noção de reflexologia porque a gente precisa saber onde estão os pontos. Só que existem muitos mapas de reflexologia. E o que eu faço? Eu desenvolvi meu próprio mapa. Então, eu olhando para o pé do paciente, de acordo com os estudos de caso que eu fiz, eu sei exatamente o que aquele paciente está passando. Então, eu não preciso decorar todos os pontos. Vocês também não precisam decorar todos os pontos. Você só precisa saber se isso está aqui, é por causa disso. Quando chega um paciente para mim com esse problema, eu já pergunto para ele logo, você tem problema na tireoide, né? Aí ele fala, tenho. Como que você sabe? Gente, pode ser um risco aqui embaixo, pode ser um calo, pode ser descascando, pode ser uma fissura, pode ser um calinho, pode ser muita coisa. Tá nesse ponto aí, é problema na tireoide. E aí eu pergunto para a pessoa, qual dos 3 tipos de pai você teve? O pai ausente, o pai bonzinho demais, que é o pai que a gente chama que é o pai banana, ou o pai autoritário? Ela fala, o meu pai me deixou, eu tinha 4 anos. E aí a gente já começa o processo terapêutico dela. Ela tem, todas as pessoas que têm problemas na tireoide, seja qualquer disfunção, hipo, qualquer disfunção, gente, não importa, é problema na tireoide, essa pessoa sofreu ausência paterna, teve um pai banana, que é um pai fraco, um pai bonzinho demais, onde a mãe mandava em tudo, ele não opinava em nada, era como se fosse só uma planta dentro de casa. Ou um pai autoritário. A maioria dos pais autoritários são pais militares. Então, todos eles seguem o mesmo padrão, sabe? E os pais ausentes são pais que abandonaram as mães, são pais que abandonaram as crianças, ou são pais que são caminhoneiros. E tem aquele pai que eu pergunto, seu pai era o pai jornal? Quando falo pai ausente, aí eles perguntam, o que é pai jornal? Aquele que ficava com o jornal no rosto o tempo inteiro, a criança brincando aqui, a outra brincando ali, e ele, eu tô no meu jornal. Daqui a pouco vai pro jornal da novela, né? Depois da novela, antes da novela na televisão. Aí você fala, meu pai era desse tipo de pai. Mas o meu pai era bonzinho. Ele não brigava comigo, ele não brigava com a minha mãe. Eu falei, mas ele era um pai ausente dentro de casa. Ele estava ali, mas ele não era presente. Era um pai que dava presente. E aí a gente descobre, a pessoa toma um susto quando ela descobre que o pai dela era um pai presente de corpo e ausente de espírito. E isso dói, gente, dói muito naquela pessoa. Porque ela nunca imaginou que o pai, para ser pai, até aquele momento, quando a ficha cai, o pai, para ser pai, ele precisa estar ali, de corpo e alma. Ele precisa estar presente. De brincar, eu pergunto, você lembra de alguma vez ter brincado com seu pai? Não. Você lembra de ter jogado bola, jogado pipa, soltado pipa de sacola no meio do vento com seu pai? Não, eu não lembro. Da sua mãe. Você lembra? Eu lembro da minha mãe. A minha mãe isso, a minha mãe aquilo outro, a minha mãe era extremamente limpa, a minha mãe, e sempre fala muito da mãe, mas não lembra da figura paterna. Outros falam, minha mãe foi o meu pai e a minha mãe é a mesma pessoa, eu não tive pai e também não fez falta. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Hoje você tá com problema na tireoide, aí eu já olho no ponto do útero, gente, e aí já vejo lá um foco de gordura. Aí eu falo, você já tirou o útero, né? Já tirei o meu útero. Por que você não aceita o seu pai? Por que você não aceita o seu pai dentro de você? Você perdeu o seu útero pela não aceitação. Ou quando a pessoa ainda tem útero, que eu toco, Fê, doeu, tá doendo aí, por que tá doendo? Aí eu pergunto, eu falo, você precisa aceitar o seu masculino. Você precisa aceitar que você tem essa polaridade, você precisa aceitar que você veio de um homem, tá? Você precisa parar de ter conflito com outros homens. Quantos relacionamentos você já teve até aqui? Eu não consigo parar mais de 5 meses com a pessoa. E a gente vai trabalhar todas essas questões. Óleo essencial que a gente usa, gente. O óleo essencial de Ylang Ylang. Hoje,
eu tô falando super rápido sobre todas as coisas, porque são muitos detalhes. Aqui a gente vai ficar só no raso mesmo. Óleo essencial de Lang Lang, como é que a gente usa? Coloca um pouquinho no dedo e coloca no ponto da borboleta, da tireoide, da anulação. Essas pessoas se anulam o tempo inteiro. Vive o sonho de outras pessoas e acham que são felizes. E na verdade não são. É isso, gente. A aula a gente vai parar por aqui. Eu vou postar o link lá no grupo e vou deixar o grupo aberto para que vocês possam falar, tá? Eu quero ouvir de vocês o que vocês querem, o que vocês pretendem, se vocês querem se aprofundar nesses conhecimentos. A gente está a 55 minutos já aqui. Eu preciso terminar em menos de uma hora, no máximo. Eu preciso saber o que vocês querem de mim, como eu posso ajudar vocês. A empresa que eu trabalho funciona da seguinte forma. Você faz um cadastro através de mim para ficar linkado a mim, e eu sou eternamente responsável por você. É como o primeiro, as histórias do Pequeno Príncipe, né? Quando eu te cadastro, eu sou eternamente responsável por você. Quando você escolhe amar uma pessoa, você é eternamente responsável por cultivar e cativar aquele amor. Então, se você se entregou para aprender, comigo você vai aprender. Quando você se cadastrar na empresa, eu vou colocar 2 links lá. Eu vou colocar um link de um kit mais básico, que eu vou montar um kit para podólogo. Então, você não precisa comprar um kit da empresa, daqueles kits montados, porque depois você vai ter que ir comprando os outros. Eu vou te ensinar a comprar pelo preço que eu compro e participar das minhas mentorias. Cada mentoria minha custa R$850. Eu sei que não é uma mentoria barata, dura em torno de 1 hora. É uma coisa cara, eu ensino para dentro e fora do país. Então, várias vezes no ano eu vou para os Estados Unidos e volto, porque eu vou para lá para ensinar. Nem todo mundo gosta do online, então às vezes eu preciso estar presente. Com vocês aqui no Brasil é mais fácil, porque eu posso ir e estar em alguns estados com vocês. Ou eu posso estar online com vocês e ter uma acessibilidade melhor. As meninas aqui de Brasília é mais fácil, porque eu posso correr ali na Janaína, ensinar para Janaína, eu posso correr ali na Meigres, ensinar para Meigres, ou elas vêm para cá. Enfim, a gente se organiza. A Elizabeth se cadastrou, agora está com a gente. A Valquíria, que está conhecendo agora. Gente, é um universo muito grande para os podólogos. É um nicho que não tem volta, não tem como você voltar uma vez conhecendo. Você nunca mais olha um pé como um pé. Então, eu vou passar 2 links. O segundo link, você vai poder participar das minhas mentorias. Então, lá eu vou ensinar vocês a confeccionar o blend milionário, os blends milionários. Eu ensino a comprar os frascos, que é os conta-gotas. Eu ensino a comprar as manteigas. Falar em manteigas, tem um curso, gente, meu, que ele custa R$1.500. Ensinando a fazer um creme que ele tem função terapêutica para pés ao extremo. Eu vou mandar para vocês tudo lá no grupo como é que funciona. Esse creme, ele é aquele que a gente vende por R$200 o pote de 100 gramas ou R$45 o pote pequenininho de 45 gramas. Eu já tô parando de fazer os de 20 gramas, de R$45, porque para eles compensa o de 100 gramas, porque é um potão onde ele vai usar ali muito tempo. Então, ele usa em cotovelos, para psoríase, para dermatite, para muitas coisas, para calcanhar. E eu faço creme personalizado. Então, vocês também vão poder fazer ele personalizado. E aí, a partir disso, vocês vão poder vender para os clientes de vocês, vocês vão poder vender para os pacientes, vocês vão poder fazer o comércio de vocês, vocês vão poder etiquetar, fazer de acordo com o que mandar, o tratamento de vocês. O negócio de vocês é de vocês. Tudo que vocês aprenderem comigo é de vocês. Não é nada patenteado para mim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. É de vocês, são informação de vocês. Comprou o segundo kit, vai participar das minhas mentorias. 4 aulas, tá, gente? 4 mentorias. E aí lá a gente vai falar sobre os abusos, o profundo, sabe? Aquela caixinha onde ninguém tem acesso, onde ninguém quer mexer. Porque se mexer vai ter que tratar. E não é fácil a gente tratar algo que foi desconfigurado lá atrás. Mas se o paciente falar, eu quero, Fê, ele vai conseguir. E ele vai ser eternamente grato a você, tá bom? Vou colocar lá no grupo e vou abrir o grupo para vocês. Beijo, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje.